Olá, pessoal! O nosso papo de hoje é sobre um tema super importante e que foi uma sugestão da comunidade O Concurseiro de Fé, que está sempre buscando apoiar quem está nessa jornada rumo à aprovação. Vamos mergulhar num assunto que tem tudo para mudar as regras do jogo dos concursos públicos: a anulação de questões feitas por inteligência artificial. Então vamos lá, direto ao que interessa. A gente está falando aqui de uma coisa que mexe com a justiça e a seriedade dos concursos. Usar inteligência artificial para criar as perguntas da prova. A questão é, será que uma máquina pode, e mais, deve ter esse poder de decisão? Sabe aquela sensação de ler uma questão e pensar, ué, mas de onde tiraram isso? Pois é, esse estranhamento talvez não seja só impressão sua. Na verdade, ele pode ser um sintoma de um problema bem novo, chamado de alucinação algorítmica. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo o que é essa tal de questão alucinada. Depois a gente abre a caixa preta da IA para ver como ela funciona. Discute o nosso direito à realidade. Analisa o perigo de transformar o concurso numa loteria algorítmica. E para fechar, a gente fala sobre a necessidade de mais transparência. Bom, aqui está o X da questão. A inteligência artificial generativa, quando é usada sem uma supervisão humana mas muito atenta, pode acabar criando perguntas baseadas em ficção, em coisas que ela mesma inventa, e não em fatos jurídicos, na lei de verdade. Para entender de onde vem o erro, a gente precisa saber o que essa IA generativa é e principalmente o que ela não é. O ponto-chave é o seguinte, o objetivo dela não é achar a verdade, é só montar frases que soem bem, que tenham uma lógica linguística, sabe? Agora vamos dar uma espiada dentro dessa caixa preta para entender como esses erros acontecem. E olha, não é que a máquina seja má. O problema está na própria forma como a tecnologia foi construída para funcionar. Essa comparação de uma pesquisa super importante na área é simplesmente perfeita. Ela diz que essas IAs são como papagaios estocásticos. Pensa bem, um papagaio repete o que ouve, mas ele não entende o significado. A IA faz a mesma coisa. Ela repete padrões de texto que encontrou na internet sem ter a menor noção do que aquilo significa de verdade. E aqui a diferença fica cristalina. Um banco de dados normal te entrega um fato, uma informação checada. Já a IA generativa te entrega o que soa correto, o que é plausível, mas que pode ser totalmente inventado. O compromisso dela é parecer coerente, não em ser verdadeira. Isso na prática vira o quê? Vira a IA criando entes fictícios, tipo citar uma lei do estado de Adantium, que simplesmente não existe, ou ela pode ter uma alucinação confiante, que é quando ela afirma um absurdo jurídico com tanta convicção e com uma gramática tão perfeita que pode até enganar. Ou, pior ainda, ela pode acabar reforçando preconceitos que aprendeu nos dados que usou para treinar. Diante desse cenário todo, a grande pergunta é: quem está prestando concurso está desprotegido? E a resposta é um sonoro não. Existe sim uma base legal, tanto no Brasil quanto lá fora, que protege o que a gente pode chamar de um direito à realidade. E essa proteção já está virando realidade. No Brasil, já temos um projeto de lei que classifica o uso de IA em recrutamento como de alto risco. Na Europa, a lei já exige uma supervisão humana bem rigorosa para esses casos. E o nosso próprio Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, já bateu o martelo. A IA usada no judiciário tem que ser auditável e explicável. E tem mais, uma lei que já está valendo e que nos ajuda muito, a LGPD. O artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados é claríssimo. Ele garante o direito de pedir a revisão de qualquer decisão tomada só por máquinas. E isso se aplica perfeitamente a esse caso. O problema de usar essa tecnologia sem o menor controle é que o concurso deixa de ser sobre mérito e vira uma loteria algorítmica. E isso é um risco gigantesco, ainda mais quando a gente está falando de carreiras que são fundamentais para o funcionamento do Estado. Pensem comigo, como que um futuro juiz pode ser escolhido por uma ferramenta que inventa leis? Ou um promotor de justiça, que defende a democracia, ser selecionado por um robô que nem sabe o que são valores democráticos? Ou um defensor público, que protege os mais vulneráveis, ser escolhido por um sistema que pode justamente reforçar preconceitos contra eles? Simplesmente não dá. Uma questão alucinada vira a lógica do concurso de ponta cabeça. Ela acaba punindo quem estudou, quem se dedicou e pode premiar um chute de sorte. Isso fere de morte princípios básicos da nossa Constituição, como a isonomia e a meritocracia. Certo. Então qual é a solução? O caminho é um só: transparência. A responsabilidade é toda das bancas examinadoras. Elas têm o dever de garantir um processo justo,
claro e, o mais importante de tudo, baseado na realidade. Para garantir que a disputa seja justa, o nível de supervisão humana na hora de revisar questões feitas por IA tem que ser esse aí, 100%. Tem que ser absoluto. Não existe meio termo. A conclusão aqui é a seguinte: a tecnologia pode ser sim uma ferramenta de apoio incrível, mas ela não pode ser a altura final das questões. A revisão, a validação por um especialista de carne e osso, uma pessoa qualificada, isso é simplesmente inegociável. Para continuar essa conversa e encontrar mais apoio nessa caminhada, a dica é se conectar com o pessoal do @oconcurseiro_df lá no Instagram, no YouTube e no Spotify. Curta, se inscreva, comente, vamos juntos fortalecer essa comunidade. E para a gente fechar, fica essa reflexão de Provérbios, que resume perfeitamente tudo o que a gente discutiu. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz injustiça. No fim das contas, é disso que se trata. A busca pela verdade é e sempre vai ser a base da justiça.